Sendo a gravação, que aqui no Meet não tem essa opção. Não tem. Isso mesmo. Pois bem, então vamos retornar onde nós paramos. Né? Estamos falando de competência no processo civil, não é isso? E ficou para a gente falar na aula de hoje sobre competência da Justiça Federal. Bom, a competência da Justiça Federal, meus caros, ela vem descrita na Constituição Federal. Como vocês já sabem, primeiro a gente analisa se é o caso da competência da Justiça Especializada, não sendo da Justiça Especializada, vamos averiguar então se é da competência da Justiça Federal, né? Então, esse é um ponto de amarração importante que você precisa mentalizar, não é isso? Então, meus caros, esse é um ponto então, crucial aqui para você compreender. Então, para tanto, então nós precisamos então demarcar o que vem a ser então essa competência da Justiça Federal. Então, nesse primeiro slide que eu coloquei aqui para vocês, né, o que, que nós temos então? Nós temos sempre que a União Federal estiver num dos polos da relação jurídica, seja como autor, seja como réu, a ação deverá tramitar na Justiça Federal. Então, esse é o primeiro ponto básico que você precisa mentalizar, ok? Então, seja ela como parte, autora, né, ré, né, então, ou como terceiro interveniente, aí nós vamos ver a intervenção de terceiros, né, por exemplo, assistência, né? Então, nós vamos então deslocar a competência para a Justiça Federal. Então, é a primeira coisa que você precisa mentalizar. E nós falamos também na aula passada que esta é um tipo de esta é uma modalidade de competência em razão da pessoa. Pessoa, porque a União Federal é uma pessoa jurídica de direito público interno, né? É um ente federado. Então, sempre que você estiver como parte, a União, as suas empresas públicas e as entidades autárquicas e fundações, e além dos conselhos de fiscalização profissional, por exemplo, Conselho de Fiscalização Profissional, nós temos o CREA, o INCRA, o INCRA não, CREA, o CREFITO, o Conselho Federal de Medicina, né? Entidades autárquicas, nós temos o DENIT, o IBAMA, o INSS, né? Então, a presença de qualquer autarquia, então, federal, desloca a competência para a Justiça Federal. Fundações, nós temos muitas universidades federais que ou eles têm natureza de fundação pública federal ou natureza de autarquia, ok? Então, tanto uma quanto a outra, eventual ação contra a universidade, então deverá, se a universidade for federal, deve se propor então perante a Justiça Federal. A questão que você tem que tomar cuidado é com relação a aqui, ó, empresas públicas. Porque as empresas públicas, elas fazem parte das chamadas empresas estatais. Empresa estatal, então, é gênero do qual as empresas públicas são espécies. Espécies. Então, olhem só que interessante. As espécies de empresas estatais, então, que nós temos são empresas públicas, cujo capital é todo ele público, e nós temos as sociedades de economia mista, cujo capital é metade mais um é público e os 49% é privado, com negociação em bolsa, inclusive. Então, olha só que interessante. Essas duas empresas estatais, só uma delas, se federal for, só uma delas terá o foro por prerrogativa na Justiça Federal. Então, apenas as empresas públicas federais, como a Caixa Econômica Federal. Agora, então as ações contra a Caixa devem tramitar perante a Justiça Federal, porque a Caixa é uma empresa pública federal. E qualquer empresa pública federal, então, a ação deve tramitar na Justiça Federal. A Constituição não falou da sociedade de economia mista federal. Então, como não foi dito, só falou empresa pública, então excluiu-se a sociedade de economia mista. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, a natureza jurídica dessas empresas estatais é de sociedade de economia mista.
51% é capital público e 49% é livremente negociado, né? Tanto que qualquer um de nós pode comprar ações do Banco do Brasil, ações da Petrobras, né? Então, assim sendo, como a Constituição não contemplou a possibilidade de nós termos o trâmite das ações da Sociedade de Economia Mistas federais na Justiça Federal, não foi contemplado no artigo 109, então elas não vão. Então, muito cuidado com isso, né? Então, se você estiver diante de uma Sociedade de Economia Mista, mesmo sendo federal, a ação deve tramitar na Justiça Estadual. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa mentalizar, tá bom? E o que está falando aqui nas exceções, né? Nas exceções, então, são situações que não vão para a Justiça Federal de forma alguma. Forma alguma. Então, as situações de falência, né, e recuperação judicial, insolvência civil, que seria falência da pessoa física, né, e acidente de trabalho, ações acidentais. Isso não vai para a Justiça Federal de forma alguma. E também todas as ações que sejam da Justiça Especializada, como a Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, como você já sabe, e a Justiça do Trabalho, também, que é outra justiça especializada. Então, a própria Constituição, né, contemplou a regra e estas exceções, né? Então, essas ações falimentares vai para a Justiça Estadual. Envolvendo insolvência civil, Justiça Estadual. Acidente de trabalho, era da Justiça Estadual, parece que agora voltou para a Justiça do Trabalho, né? Tava uma briga danada se ia para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Estadual. Nós tivemos conflito de competência aqui com relação a isso. Acho que eu comentei isso na aula passada, não foi? E é claro, nós temos ações eleitorais, que tem a justiça própria, e as trabalhistas, em relação patrão-empregado, relações laborais, então tem a justiça própria, não é? E olha que interessante esse outro esquema aqui que eu coloquei para vocês. Você tramitar o processo perante outro juízo, então, por exemplo, imagina que eu propus uma ação contra o Banco do Brasil, né? Imagina, eu estou lá desavisado e proponho uma ação contra o Banco do Brasil na Justiça Federal, né? Então, tramitando em outro juízo, você está tramitando essa ação numa vara federal, os autos devem ser remetidos, né, ao juízo competente e vice-versa. E vice-versa. Então, se tiver uma ação contra a Caixa e está tramitando na Justiça Estadual, tem que remeter então para a Justiça Federal competente. Então, você está diante de uma ação normal e apareceu ali o interesse da União naquela ação, né? Descobriu que ali, por exemplo, era uma disputa de uma fazenda e descobriu que aquela fazenda adentrou também em área indígena ou em área do domínio público federal, que são aqueles. Então, vai haver deslocamento da competência, então, daquela ação que estava na Justiça Estadual, vai para a Justiça Federal, ok? Então, isso aqui é uma via de mão dupla, né? Apesar de estar falando aqui que os autos serão remetidos ao juízo federal competente, mas da mesma forma, se tiver uma causa da Justiça Estadual na Justiça Federal, então nós vamos também fazer essa mesma remessa, tá bom? Por isso que eu disse que é uma via de mão dupla. Ok? Me acompanharam aqui? Tranquilo? Pessoal aí do Google Meet está me ouvindo bem? Ana Carolina, Jennifer, tranquilo? Beleza. Pessoal lá deixa eu ver lá no Blackbird. Beleza, então. Todo mundo me ouvindo, né? Deixa eu ver o chat do Meet. Beleza, obrigado, Jennifer. Obrigado, Ana Carolina. Pois bem, então. Né? E o Meet não está travando, né? Tá indo de boa, né? Beleza. Vamos continuar. Próximo slide, então. Ó, aqui eu esmiucei um pouco mais. Porque, é claro, essa situação que eu disse para vocês, que é a situação mais comum, né? Que é em razão da pessoa, nós temos outras situações em razão da pessoa, mas nós temos também competência em razão da matéria. Olha aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Nós também temos, né? Se a matéria for esta aqui, nós já vamos comentar, então nós estaremos diante da competência da Justiça Federal, né? Então, nessas situações, já vou fazer o comentário. E nós temos também a chamada competência funcional, né? Que é bem interessante, execução de carta rogatória. Para mim tem sido o assunto da semana. Eu tenho comentado sobre isso em todas as salas, quase. E
e a questão da justiça delegada. Bom, vamos lá. Em razão da pessoa. Então, essa aqui, né, olha só, causas em que a União, isso aqui é o artigo 109. Eu só compilei os que são de matéria civil. Os que eu leio, reparem que tem incisos que não estão aí, porque eu pulei de propósito, porque são de competência criminal. Então, obviamente, competência criminal não nos interessa, certo? Então, vamos fazer os comentários aí. Então, lá, no inciso primeiro fala as causas que a União, entidade autárquica ou empresa pública, olha aí a empresa pública, não falou do Sociedade de Economia Mista, forem interessadas nas condições de autor, então, sempre que a União for autor, ou réu, ou assistente, ou oponente. O que é o oponente? Ixi, deu problema aqui. A oposição é um incidente que existe, chamado oposição. Ele é considerado hoje um procedimento especial, antes ele era uma intervenção de terceiro. O que é a oposição? Grosso modo, vou explicar só básico para você entender. É como se eu propusesse uma ação aqui, ó, por exemplo. A Jennifer propôs uma ação contra a Ana Carolina, disputando ali uma casa, por exemplo. Então você tem ali autor, Jennifer, réu, Ana Carolina, certo? E então você tem o litígio, autor bem identificado, réu bem identificado, e você tem um objeto. Aquela casa, por exemplo, está sendo disputada numa ação reivindicatória de propriedade. Pois bem, a oposição é quando vem um terceiro e diz: essa casa não é da Ana Carolina e nem da Jennifer, essa casa é minha. Eu tenho direito de propriedade. Meu direito é melhor do que o delas. Então isso se chama oposição. E aquele que entra com uma oposição é chamado de oponente. Olha que interessante, não tem nada a ver com briga. Até tem, né? Até tem, né? Na etimologia da palavra, até tem. Mas, então, se a união, por exemplo, na briga ali da Jéssica com a Ana Carolina, né, com aquele imóvel, se a união chega e fala, não, esse imóvel é meu, é imóvel público federal, né? Estou me opondo a essa reivindicatória das meninas. Né? Então, se ela intervir naquele processo com a oposição, dizendo que aquele bem pertence à União Federal e não a elas, então também vai deslocar a competência, né, da ação que estava na Justiça Estadual, vai deslocar para a Justiça Federal. Ok? Então, essa é a famosa oposição. Né? Assistência nós vamos estudar também. Né? Assistência é quando você tem um interesse indireto na causa, né, por... Deixa agora que eu vi aqui. Tá. Um trem louco, né? Que acontece. Ai, invertou de novo. Meu Deus. Tá doido. Então nós vamos ver. Gente, meu trem tá fazendo isso toda hora. Que coisa. É fora. Eu, hein? Tá fora. Bom, então são situações bastante interessantes, né? Que podem acontecer. Assistendo ao interesse jurídico. Quando a União tiver um interesse jurídico, uma parte ganhe. Né? Então ela vai intervir ali como um assistente e atua ali como um coadjuvante. Mas mesmo na situação em que ela atua como assistente, né, não se preocupe, não vamos estudar a assistência, então vai deslocar a competência para a Justiça Federal, certo? Outra aqui em razão da pessoa. Olha aqui, isso aqui é bem interessante também, né? Ó, causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional. Organismo internacional é uma organização internacional, ok? Que é interestadual, não tem nada a ver com ONG, não é ONG. É a Organização Intergovernamental, que são as organizações internacionais. Por exemplo, a ONU, o Mercosul, né, são organizações internacionais, a OMS, né, que está famosa, a Organização Internacional do Trabalho, são todas organizações internacionais. Os bancos, né, por exemplo, Banco Mundial, né, o BIRD, né? Então, se estiver de um lado, né, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, como réu, ou como autor, né, município ou pessoa domiciliada ou residente aqui no país. Então, olha que interessante. Desloca a competência da Justiça Federal. É da competência da Justiça Federal. Então, olha aqui um exemplo muito interessante. Eu lembro que uma vez o município de Uberaba estava fazendo estava querendo fazer aquelas obras do Água Viva, né, para evitar as enchentes. Eu lembro que o município de Uberaba
pegou um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma organização internacional, pegou um empréstimo lá, se não me engano, 30 milhões de dólares, né? Para fazer obras de investimento. Aliás, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é para isso mesmo, para financiar obras de desenvolvimento. Então, imagine o seguinte, que o município de Uberaba não pague essa dívida, né? E o Banco Interamericano queira cobrar o município de Uberaba. Então, o Banco Interamericano é um organismo internacional, uma organização internacional. E o município de Uberaba. Então, essa ação, por exemplo, de cobrança, né, do banco, vai vir aqui tramitando aqui na Justiça Federal de Uberaba. Uberaba. A outra hipótese aqui, pessoa domiciliada ou residente no país, né? Eu tenho uma aluna que fez estágio lá na ABCZ, ela falou que tem muitas ações envolvendo a ABCZ, porque a ABCZ é pessoa jurídica, né? Que é domiciliada aqui no Brasil. Então, olha que interessante. Ela me disse, ela fez estágio lá com o procurador da ABCZ, e ela falou que tem muitas ações envolvendo a ABCZ, né, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Né? Então, achei bem curioso essa possibilidade. Então, desloca para a Justiça Federal, ok? Então, outra hipótese, né, em razão da pessoa, ó, mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação civil. Habeas data também é outra ação de natureza civil. Contra a autoridade federal. Ato de autoridade federal, exceto os casos de competência dos tribunais regionais federais. Então, você vai impetrar, por exemplo, em razão da pessoa. Você está impetrando contra um ato, um mandato de segurança contra o ato do. Estou invertendo toda hora, né? Mas esse é meu mouse aqui, eu acho. Né? Você vai impetrar um mandado de segurança contra um ato pretensamente abusivo do delegado da Receita Federal, por exemplo, que é uma ação, um mandado de segurança comum aqui. Então, como o delegado da Receita Federal é um agente estatal federal, né, então um ato de autoridade, né, então por ele praticado, violando direito líquido e certo, então você pode impetrar o mandado de segurança aqui na Justiça Federal de Uberaba, né, por ato do delegado da Receita Federal. Né? Uma que ocorre bastante é o que os reitores das universidades eles são delegatários, né, da União Federal com relação à autorização para funcionar como universidades. Então, é comum aqueles estudantes, né, que sintam-se violados dos direitos líquidos e certos, então eles acabam impetrando um mandato de segurança contra o ato do reitor por violação de direito líquido e certo. Então, também em razão da pessoa aqui, né, pode ser a razão da pessoa justamente por causa disso. Porque a pessoa aqui é quem? No caso, é uma pessoa física mesmo, né? Pessoa física que é a autoridade federal, ok? Ou equiparado, como é o caso dos reitores. Tudo bem? Me acompanharam? Então, a primeira hipótese, competência e razão da pessoa, que é o que mais ocorre na Justiça Federal, meus caros. O que mais tem isso aqui, né? Tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aí. Pelo barulhinho foi no Blackboard. Beleza. Então, vou continuar. Ok, ó, em razão da matéria. Matéria, então é temático, né? Então, a disputa aqui, então, está ligada a tratado, causa fundada em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro. Então, a disputa aqui é um contrato. Meu Deus, esse mouse meu tá me arrebentando. Fundado em tratado internacional ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, essa ação também, aliás, envolvendo direito internacional, meus amigos, vai para a Justiça Federal, né? Como você já deve ter percebido. Tem outro aqui, ó, que eu já vou falar, ó, de referência a direitos de nacionalidade, né? Essa parte que é criminal, né? Isso aqui não nos interessa. Aqui no previsto tratado, Convenção Internacional, quando iniciada a execução no país, o Estado tenha o dever de ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Isso aqui poderia excluir, né? Porque é criminal, então não nos interessa. Foi por um lapso aqui que acabou aparecendo. Excluir. Causas referentes à nacionalidade, inclusive o processo de naturalização. Então, qualquer questionamento, qualquer assunto ligado a direitos de nacionalidade, a ação deve tramitar perante a Justiça Federal. Se você tiver interesse, né, eu vou gravar semana que vem uma aula sobre Estatuto dos Imigrantes, né, o Estatuto Estrangeiro, em que eu vou comentar sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse, fica o convite aí
semana que vem lá na minha página de Direito Internacional, da aula de Direito Internacional na Factos. Então fica o convite aí, caso vocês tenham interesse, vou gravar uma aula sobre isso, tá? Mas como não é o nosso objeto de estudo aqui, a gente está só comentando as processuais, né? Então, qualquer assunto envolvendo direitos de nacionalidade vai deslocar para a Justiça Federal. Aliás, não sei se vocês já repararam, a Polícia de Imigração é a Polícia Federal. Tanto que quando você vê os estrangeiros aqui, que tem muitos, né? Paraguaios, bolivianos, argentinos, venezuelanos também acabam vindo para o Brasil, né? E Uberaba também tem vários deles, principalmente nos semáforos ali, eles fazendo malabares, né? Então, se eles cometerem algum crime, por exemplo, tiver algum problema referente à repatriação, deportação, né, expulsão, isso vai ser remetido para a Justiça Federal, ok? Aliás, quando eles cometem crime, né, a Polícia Militar acaba levando eles para a delegacia da Polícia Federal, para que eles, entre aspas, assumam o caso, né? Outro ponto aqui bastante interessante, né, referente a direitos indígenas, né, direito coletivo indígena. Então, é bem interessante essa hipótese, né? Então, desloca a competência para a justiça vendo o interesse indígena. Aliás, o direito dos indígenas vem previsto no artigo 231 da Constituição Federal. Então, essa é uma hipótese de causa da Justiça Federal. Então, competência em razão da matéria. Então, olha as matérias, ó, envolvendo tratado internacional, contrato, né, entre a União e o Estado estrangeiro, casos envolvendo nacionalidade, outro tema, e direitos indígenas. Então, Justiça Federal. Competência funcional. Funcional. É a função dos juízes federais, então, procederem à execução. Execução. O que é a carta rogatória ou sentença estrangeira? A sentença estrangeira nada mais é uma decisão proveniente de um poder judiciário de outro país e que pode produzir efeitos aqui no Brasil. Aliás, eu subi hoje aula sobre isso. Está lá na minha página do YouTube, se você tiver interesse, tem mais de uma hora lá que eu explico isso, né, como é que faz o processo de homologação de sentença estrangeira. Então, mas grosso modo aqui, só para você compreender rapidamente, é o seguinte: é possível que a decisão estrangeira produza efeitos aqui no Brasil. E quem vai fazer essa triagem, essa análise de requisitos formais, que é chamado de juízo de delibação, isso é feito pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, então, ele vai analisar apenas requisitos formais. Que requisitos formais que o STJ vai analisar? Analisar, por exemplo, se houve a citação do réu, se lá foi respeitado, por exemplo, devido processo legal, se não viola a nossa norma de ordem pública aqui, por exemplo, lá é um contrato de compra e venda de rins. O cara quer fazer cumprir essa decisão aqui no Brasil. Isso viola nossas normas de ordem pública, então essa não pode ser admitida. Uma dívida de jogo lá de Las Vegas, né, ou de um cassino lá de Mônaco, sei lá. Então, quer vir homologar aqui. O STJ não vai admitir porque fere a nossa ordem pública aqui. Então, essa decisão também precisa vir traduzida, tradução juramentada, né? E tem todo um trâmite ali bastante interessante que precisa se passar pelo STJ para que verifique, então, esses requisitos formais, e se tiver tudo presente, ele homologa. Homologa. Homologar significa o quê? É confirmar. Homologar é confirmar, né? Chancelar, né? Referendar, dá no mesmo. Então, por que essa sentença estrangeira? Então, produz efeitos no Brasil, precisa passar pelo STJ, obrigatoriamente, ok? E se o STJ der ok, o juízo de delibação for positivo, o que vai acontecer? Então, você vai querer fazer com que aquela decisão seja cumprida, não é verdade? Então, essa decisão vai ser cumprida onde? Na Justiça Federal, por causa desse artigo aí, o inciso 10 do artigo 109, que fala que a execução de carta rogatória após o executor e de sentença estrangeira após a homologação. O que é carta rogatória? Já que eu falei de sentença estrangeira, vamos falar agora um pouco brevemente também de carta rogatória. Também eu tenho uma aula sobre isso, mais de uma hora que eu explico carta rogatória. Está lá na minha página do YouTube, se você tiver interesse, assista lá. É o seguinte, isso é matéria para o 10º período, tá? Então, se você quiser, mas é processo civil com repercussão internacional. Então, por isso que eu falei disso lá naquelas aulas. Então, olha só, carta rogatória. É o seguinte, o Poder Judiciário, ele tem limite de atuação jurisdicional.
E uma das limitações que o Poder Judiciário tem é a limitação territorial nacional. O Judiciário brasileiro não pode determinar a prática de atos fora do Brasil. Os atos devem ser atos apenas dentro do nosso território brasileiro. Então, meus caros, caso seja necessária a prática de atos fora do país, nós vamos precisar de cooperação. Então, dentro das medidas de cooperação, nós temos as chamadas cartas rogatórias. Carta rogatória, então, é um pedido de providências para outro país, para que aquele país coopere com a gente. Determina a prática de um ato lá na jurisdição deles, nos limites territoriais da jurisdição deles. Então, caso o Brasil faça essa solicitação, a gente chama isso de carta rogatória, é via carta rogatória, e se nós estamos solicitando, vai chamar carta rogatória ativa. Quando nós recebemos, e aí que está falando esse artigo, é quando a gente recebe uma solicitação. Aí chegará uma carta rogatória passiva. Então, e para que serve essa carta rogatória? Por exemplo, para citar o réu, intimar, determinar a providência de informações sobre atos, por exemplo, sigilo bancário, fiscal, telefone, enfim, penhoras de bens, né? Medidas cautelares, por exemplo, bloqueio de bens, né? Fixação de alimentos, enfim, qualquer providência, né, de cunho emergencial ou não. Essa carta rogatória, quando a gente recebe de outro país, né, ela vai para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça encaminha para o STJ. E o STJ vai também analisar requisitos formais. E se estiver tudo ok, requisitos formais foram obedecidos, o STJ vai dar uma autorização chamada de exequatur. É o que está escrito, reparem. Olha aí no inciso 10. Exequatur. O que é o exequatur? Meu Deus, esse meu mouse está me matando. Porque ele é tão macio. Exequatur. Então, o exequatur nada mais é a autorização do STJ, dizendo que, olha, essa carta rogatória ela preenche todos os requisitos formais. Ok? Então essa medida vai ser cumprida onde? Imagine que é uma penhora de bens, uma citação do réu, né? Seja, uma providência de quebra de sigilo bancário. Então, essa medida vai ser lida na Justiça Federal. Ok? Então, se você tem interesse, se você quiser ser juiz federal, o estudo dessas questões que eu acabei de falar para vocês, isso é importante, tá bom? Direito internacional é uma matéria interessante e importante para a competência da Justiça Federal, ok? Como vocês perceberam aí, temos algumas situações em que é a competência da Justiça Federal, não é verdade? Então, e por fim aqui, para a gente terminar, né? Olha aqui, ó, o parágrafo terceiro, olha que interessante. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual. Eu comentei ontem sobre, por exemplo, Conceição das Alagoas, né? Questão do INSS. No foro do domicílio dos segurados. Segurado do quê? Da Previdência, né? Da Previdência. Ou dos beneficiários. Nossa, hoje tá complicado aqui. Ou dos beneficiários. Vou fazer mais lento. Senão ele dá essa inversão aí. As causas em que forem parte a instituição de previdência social, que é o que? É o INSS, né? Falando do INSS. Meu Deus do céu, tá vendo? Que pino aqui. Deu. Então aqui, INSS. Okay? Então o que está dizendo aqui, essa regra? Está dizendo o seguinte, olha, você é domiciliado numa cidade que é comarca. O que significa ser comarca? Sede da Justiça Estadual. Mas não é sede da Justiça Federal. Certo? Então o que você pode fazer? Você pode propor, então, a ação na sua comarca, ou seja, na Justiça Estadual da sua cidade, e esta ação que deveria ser da competência da Justiça Federal. Porque, lembre-se, o INSS é uma autarquia federal. Então, se não tivesse essa regra aqui, você tinha que vir aqui para Uberaba. Mesmo você morando em Conceição, você tem que vir para Uberaba para propor ação aqui, em Uberaba, contra o INSS. O que esse parágrafo terceiro está dizendo é o que a gente chama de competência delegada. Isso aqui é o que a gente chama de competência delegada. Vou pôr aqui, ó.
Competência delegado. Competência delegada. Vamos, jovem. Ok? Vamos falar no parágrafo terceiro. Seria o quê? Por que é delegada? Porque a competência é da Justiça Federal. Mas este parágrafo permite que seja, então, delegado para a Justiça Estadual para que essa Justiça julgue. Só que aí que está um porém. Eventual recurso, a ação está na Justiça Estadual, sempre deveria estar na Federal. O recurso, ele é endereçado ao TRF, ao Tribunal Regional Federal, ok? Então, ó, vamos lá. Serão processados e julgados na Justiça Estadual o foro do domicílio dos segurados ou dos beneficiários, as causas em que forem parte a instituição de previdência social, ou seja, o INSS, e o segurado. Então, você tem um segurado, né, que está pretendendo aposentadoria ou pensão, né, sempre que a comarca não seja sede de vara federal e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas também sejam processadas. Acho que inverteu de novo aqui, né? Então, nós podemos ter por lei, né, por lei também, autorização para que outras situações também sejam julgadas pela Justiça Estadual, ok? Então, isso é hipótese de competência delegada, meus caros. Compreenderam aqui? Deixa eu ver aqui quem me chamou. Recurso vai para o TRF. TRF, tá? Tribunal Regional Federal. Olha a importância, né, da gente estar falando TRF aquele dia, né? Então, vocês já compreendem, né? Ok? Entenderam essa parte, meus caros? Posso continuar? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão fazendo. Beleza. Obrigado, irmão. Vou continuar então. Tranquilo, Ana? Você falou não? Tranquilo? Ok. Não, isso aqui era lá atrás, né? Eu tô vendo aqui pelo horário. É outra coisa. Tem que pedir? Não entendi. Para a Justiça Federal? Não entendi a pergunta. É o que eu falei naquele dia, né? É competência concorrente, né? Então você pode escolher propor a ação. Não, você tem que escolher. Você pode escolher, não. Conceição das Alagoas, igual eu te falei aquele dia, né? Então, Conceição das Alagoas está dentro da base territorial de Uberaba, na Justiça Federal. Então, você pode escolher de vir para Uberaba e propor aqui na Justiça Federal ou propor lá em Conceição. Então, essa norma aqui, ela existe, você está perguntado, Antônio, essa norma existe para facilitar a defesa dos segurados, certo? É para facilitar a vida deles. Então, porque às vezes, para o segurado, né, muitas vezes são idosos, pessoas de idade, né, claro. Então, deslocar para Uberaba também ia ser custoso, né? Às vezes o advogado também ia cobrar mais caro, por causa disso, cobrar despesa, pelo menos, né? Então, o sistema que perde, né, justamente por causa dessa realidade, que não existe justiça federal em todas as localidades, né? Até existe dentro da base territorial, mas você tem que deslocar, por exemplo, Tupaciguara. Tupaciguara tem que ir para Uberlândia, né? Então, às vezes fica bem distante, né? Araxá, 110 quilômetros, né? Até para chegar aqui em Uberaba, enfim, são 110 quilômetros mais longos do Brasil, né? Que existe, né? O Araxá, parece que é 500, né? Quando eu ia para Belo Horizonte, eu dividia a estrada em duas, né? Uberaba, Araxá, depois Araxá, Belo Horizonte. Eu preferi o trecho de Araxá a Belo Horizonte do que Araxá a Uberaba, né? De tão longe que é. Enfim, aquela estrada, né? Então você pode escolher, se você é domiciliado em Araxá, você pode procurar ação lá em Araxá, na estadual, ou vir aqui para a base territorial de Uberaba e propor ação. E até dá para você fazer um planejamento, né? Dá para você averiguar, olha, onde será que eu vou ter mais chance? Né? Perante um juiz estadual que nem estudou, às vezes ele nem sabe o que é previdência. Né? Lembra que eu te falei outro dia, né?
alguns amigos meus que são juízes estaduais, o baque que eles tiveram de ter que julgar causas estaduais, justamente por causa disso, dessa cláusula aqui, constitucional, né, da justiça delegada, né? Então, são questões que você pode averiguar. Então, quando se fala que a competência é concorrente, então você pode propor tanto na estadual, da sua cidade, lá, cidade pequena, ou você ir para, por exemplo, Uberaba, Uberlândia, né, que é a sede da Justiça Federal. Ok? Aliás, disse que Uberaba é a primeira cidade do interior a ser sede da Justiça Federal. Foi Uberaba. Né? Isso lá na década de 80. Olha que interessante, Uberaba já foi importante politicamente. Hein? Já foi. Agora não vai não. Só ver que a gente está perdendo uma sede da Delegacia da Receita Federal. Meu amigo, eu nunca vi isso acontecer. Abriu a Delegacia da Receita Federal, os caras gastaram milhões ali em reforma. E nós perdemos agora esse mês passado. É inacreditável. Né? Sendo que Uberaba já foi a primeira sede, primeira cidade do interior a ser sede de Justiça Federal. Então você vê o que Uberaba era, o que Uberaba está virando, é incrível. Uberlândia, foi para a capital do Triângulo, né? Uberlândia. Então, se você tiver algum problema mais sério com a Justiça Federal, com a Receita Federal, você vai ter que ir para Uberlândia. Lá tem delegacia, aqui não. Aqui agora é agência só, uma agência. Foi rebaixado. É inacreditável. Eu fico admirado, para não falar outra coisa, né? Pois bem, meus caros, era isso então os principais aspectos. Né? Depois eu vou trazer algumas questões jurisprudenciais para vocês, né, sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Ó. Algumas questões aqui, né, com relação à competência. Então eu trouxe aqui o artigo 53 para a gente analisar. Foro, né, ação de divórcio. Olha aqui, meus caros. Divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento de união estável. Então, você tem que propor essa ação, né, do domicílio. Se você tiver filho incapaz, então a ação tem que ser proposta no foro do domicílio daquele que estiver com a guarda da criança. Ok? Então, se tiver filho incapaz, no domicílio do guardião. Do guardião no sentido de quem tem a guarda do filho menor de idade. Ok? Não sendo o caso de filho incapaz, né, filho menor de idade, então o último domicílio do casal. Olha que interessante. Né, o último domicílio. Ou ainda o domicílio do réu, se nós não estivermos diante de nenhuma das partes residindo no antigo domicílio do casal, né? Então, às vezes acontece, né, isso, né? Enquanto casados, a gente morava em Uberaba. Depois a gente divorciou, minha ex-esposa foi para Franca e eu fui para Uberlândia. Então, se ninguém mais está residindo no local quando eles eram casados, né? Então, vai ser o juízo competente vai ser o domicílio do réu. Então, se eu propuser a ação de divórcio, então eu tenho que propor ação no domicílio dela, né? Vai ser, por exemplo, ela mora em Franca, então domicílio de Franca, certo? Não, ela propôs a ação. Olha que interessante. Ela que está querendo divórcio. É até uma questão estratégica. E olha como competência dá para você agir de forma estratégica, né? Não, eu vou deixar ela pedir, porque aí ela vai ter que propor ação lá em Uberlândia, onde eu estou morando, né? Olha que interessante. Então, essas regrinhas são bastante interessantes. Alimentos, né? Bastante simples, né? Alimentos, então, fatalmente você vai ter ali a pessoa necessitada, né? O alimentando. Então, aqui o sistema do Código de Processo Civil previu que se você for propor, sempre que estiver falando de ação de alimentos, tem que ser no foro do domicílio do alimentando. Então, se for, por exemplo, menor de idade, né, obviamente, né, vai ser no domicílio dele, onde ele está domiciliado, ok? Do alimentando, ou seja, quem é o alimentando? Aquele que recebe os alimentos, ok? Então, essa é uma regra muito comum e importante também para você utilizar, certo? Outra regra. Aqui, ó, inciso primeiro, que fala de divórcio, anulação de casamento, reconhecimento de união estável. Inciso segundo, alimentos. E aqui, ó, esse outro slide, porque não cabe tudo, né, num slide só. Inciso terceiro. Então, competente do foro do lugar. Então, falou em lugar, você está associando o quê? Como território, né? Então, nós estamos falando aqui, na linha A, se o réu for pessoa jurídica, você vai propor ação no local da sede da pessoa jurídica,
onde está a sede. Né? Ou então na agência ou sucursal, né? Quanto às obrigações que essa pessoa jurídica contraiu, onde se acha a agência sucursal, se forem lá onde as obrigações foram contraídas. Opa, volta. Aí. Oh, meu Deus. Tá difícil hoje. 10-0 pro mouse. Letra C. Onde exerce suas atividades para ação em que for réu a sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Né? Então, associação ou sociedade sem personalidade jurídica, onde eles exercem atividades. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o seu cumprimento. Aqui o que vocês vão ver com o professor Lucas é o chamado lugar do pagamento. Então você pode colocar, né, às vezes numa modalidade obrigacional, que o local do pagamento vai ser, sei lá, Goiânia, né? Então é onde essa obrigação deve ser satisfeita. Então vai estar lá no contrato, no instrumento obrigacional, falando aonde essa ação deve ser, essa obrigação, perdão, deve ser satisfeita, o lugar do pagamento. Então isso tem que ser respeitado aqui conforme a linha D de dado. Residência do idoso. O idoso é um grupo vulnerável, então, quando a gente tiver ação envolvendo o idoso, ele tem o direito de ter ação no seu. É curioso que fala residência, né? Mas deveria ser domicílio. Então, residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no seu respectivo estatuto. Qual o estatuto que é? É o estatuto do idoso, né? Então, estatuto do idoso. Okay? Olha que interessante a letra F. Cede ou serventia notarial de registro para ação de reparação de danos por ato praticado em razão do seu ofício. Então, você tem lá uma ação contra o notário, né? Ele certificou lá que você morreu. Eu tenho uma ação dessa. Sendo que, na verdade, você não morreu, você está vivinho da Silva, né? A cidade pequena acaba as pessoas falando mais que deve, né? Então, aí você vai propor uma ação contra o tabelião, né? Por ter cometido um erro ali, né? Certificado, certidão de óbito, né? Sendo que, na verdade, você não morreu. Então, essa ação que você vai propor contra eles deve ser, então, na onde você propôs a ação. Ou na onde é a sede, né, da serventia, né? Então, se o tabelião é aqui de Uberaba, então você tem que propor ação aqui em Uberaba. Ok? O que é, Antônio? Foi para onde, o quê? Você ficou lá atrás, né? Não é nada, não? Não lembro aqui. Outra regra. Vamos ver aqui outro slide. Inciso 4º, ó. Repare que o 53 ele é crucial porque fala a competência do foro, né? Então, quando fala em foro, nós estamos falando aqui, então, de local, né? Local. Então, lugar do ato ou fato da ação, né? Se for reparação de danos, então, tem que ser o lugar de onde aconteceu aquele fato, ou lugar do ato ou fato em que for o réu um administrador ou gestor de negócios alheios. Isso aqui é a famosa prestação de contas, né? Então, se você for entrar com uma ação de prestação de contas, tem que ser no lugar do ato, né, onde está sendo praticado essa gestão de negócios. Ok? Quem me chamou? Se quiser perguntar aí de novo, eu perdi o fio da meada aí, da pergunta. Bom, vou continuar enquanto isso. Ixi, branqueou para mim. Tá. Bom, outra aqui, ó, reparação de danos. Reparação de danos é muito comum, né, meus caros, no âmbito civil, né? Ação de reparação de danos. Então, se for proveniente de delito, reparação de danos, ação de indenização, então proveniente de delito, proveniente de acidente de veículos, inclusive aeronaves, né? Então vai ser o domicílio do autor da ação. Da ação. Então, se você está propondo uma ação
de reparação de danos por acidente de veículo, então pode ser no seu domicílio do autor da ação, ou no do local do fato. Então, quando se fala ou competência concorrente, tá? É bastante interessante. Essa questão do delito, só tem um detalhe de ordem técnica aqui para você mentalizar. Vocês vão estudar isso aí em penal, mas basta você estar diante de uma sentença penal condenatória que já gera o dever de indenizar. Todo aquele que comete um delito, vocês vão ver lá no artigo 91, inciso 1º do Código Penal, lá fala do dever de indenizar. Então, olha só que interessante. Acordar desde as 6h30. Era o caso da pessoa que poderia escolher ou viajar, ou ir para a Justiça Federal, ou ficar na estadual. Isso, sua cidade. Beleza, acabei explicando já, né? Beleza. O que eu ia te falar é o seguinte. Se os danos sofridos for proveniente de delito, de crime, então você pode aguardar a sentença penal condenatória, porque ela já gera o dever de indenizar. Então vamos ver lá em execução, que é no 5º período, eu acabei de explicar isso numa aula chamada liquidação de sentença. É possível então que você depois apure esses valores no incidente chamado liquidação de sentença. Liquidar significa quantificar, liquidação de sentença, quantificação da sentença. Então, um dos efeitos da sentença penal, é o dever de indenizar. Então, a não ser que você queira, você não acredita, né, que aquele delito vai para frente e tal, enfim, mas isso já gera o dever de indenizar. Se a pessoa for condenada pela prática de um delito, um dos efeitos da sentença penal é o dever de indenizar, ok? Então, só um detalhe interessante. Então, acidente de aeronave, o avião caiu. Você pode propor a ação no seu domicílio, no domicílio do autor da ação. Porque às vezes é o seguinte, olha, eu vou pegar um avião lá em Guarulhos, eu vou para viajar para o exterior. Tem que pegar em Guarulhos, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Galeão. Né? Às vezes pode ser em Brasília. Então, as pessoas é domiciliada fora, né? Não é domiciliada no local onde aconteceu. E outra, acidente de aeronave. A aeronave pode cair no Atlântico. O que aconteceu aquela vez lá daquele avião da Air France, né, que estava saindo do Brasil. Então, caiu no meio do mar. E aí, onde foi essa ação? O avião caiu no meio do mar. Então, aí que tá te falando, ó, você pode propor no domicílio do autor da ação, ou seja, da vítima, do falecido, o cara que morreu no acidente, né, ou no local do fato. Né? Então, é interessante essa regra, por isso que ela existe. Né? Porque às vezes o local do fato é impossível. No Atlântico, caiu numa área de domínio público internacional. Não dá nem para você delimitar se foi no Brasil ou se foi em outro país. Né? Então, é interessante essa regra. Né? E acidente de veículo é a mesma coisa. Um acidente de carro, né, numa BR, né, por exemplo, ali na divisa com Uberlândia, pode escolher propor no local do fato, então vou propor lá em Uberlândia, ou então você pode escolher propor no seu domicílio, né, onde quer que você mora. Certo? Estão me acompanhando? Tranquilo, né? Essa matéria é tranquila, é só detalhista. Só detalhista. Beleza. Bom, modificação de competência, né? Olha que interessante esse tema. Modificação de competência. Por conexão. O que é conexão? Que é quando você tem duas ou mais ações que tenham o mesmo objeto. O mesmo objeto. Né? Mesma causa de pedir ou pedido. Imagina o seguinte, é só um exemplo, isso não acontece aqui. Né? Vamos supor, o Niterônio foi lá e propôs uma ação, sei lá, contra a faculdade, questionando lá, sei lá, mensalidade, não sei o que, reajuste, enfim, só um exemplo. Né? E aí, beleza, ele propôs a ação, né, e caiu lá, por exemplo, a primeira vara. E aí a Jennifer, né, ficou interessada, né, depois viu que ele propôs a ação, imagina que ele pediu lá uma liminar, ele conseguiu, ficou interessada. O que ela pode fazer? Pedir para a ação dela, imagina que ela também queira propor uma ação, ela pode pedir para que aquela ação vá para a mesma vara aonde está correndo a ação do Niterói.
Então, para evitar, já que o objeto é o mesmo, só muda as partes, não uma é a Uniterone versus a universidade, na outra é a Jennifer versus a universidade. Mas o objeto é o mesmo, o pedido é o mesmo. Então, nesse caso, quando o objeto é o mesmo da ação, elas são chamadas de ações conexas. Mas imagina, da Jennifer caiu para a primeira vara, do Uniterone caiu para a terceira. Para evitar decisões conflitantes, que às vezes um consegue e o outro não, você pede para as ações serem colocadas na mesma vara. E essa situação de colocação na mesma vara é o que a gente chama de conexão. É para evitar decisões conflitantes. Porque o direito é o mesmo, só muda as partes, não é isso? Então, olha só. Quem depois? Ah, foi a Jennifer que está propondo depois. Que propôs depois, segue aquele que propôs primeiro. Então, ela vai pedir para que a competência seja distribuída por conexão na mesma vara onde está a outra ação idêntica. Ok? Então, se chama distribuição por conexão. É uma hipótese, então, de modificação de competência. Certo? E continência é bem parecido também. Só que na continência, você está diante de uma ação mais ampla do que a outra. Né? Então, imagine o seguinte, olha. O Niterone está discutindo só cláusula abusiva. Cláusula abusiva. Então, percebam, é um objeto específico. Contra a universidade. Já a Jennifer, ela vislumbrou algo a mais. Além da cláusula abusiva, ela também vislumbrou direito à repetição de indébito. Se ela pagou de forma indevida, ela tem direito à repetição em dobro. O Niterone não pediu. A Jéssica quer. Então, com a ação da Jéssica, ela é o mesmo objeto, só que ela é um pouco ampla. Então, caso o objeto seja o mesmo, só que uma ação é mais ampla do que a outra, a gente chama isso de continência. Então, a continência é a mesma identidade de objeto, só que uma ação é mais ampla do que a outra. Então, mesmo assim, isso permite a atração, né, que elas fiquem no mesmo local para evitar decisões conflitantes. Tá? Mas, na verdade, nem precisava, né? Se o objeto é o mesmo, né? Só que eles quiseram dar nomes diferentes. Se o objeto foi igualzinho, só mudou o nome, né? É conexão. Se for parcialmente igual, só que é igual, mas só que uma é mais ampla do que a outra. Igual eu citei, a Jennifer está pedindo mais coisas. Mas o cerne, a gênese é a mesma. É a mesma. Né? O fato é o mesmo, por causa de pedir. Né? Então, aí eles vão cair na continência. Ok? Então, associa essa ideia. Falou em continência, não é isso, ó. Então, não é isso aqui, bater continência. Não. Continência, então, é quando uma causa tem o mesmo objeto, só que uma é mais ampla do que a outra. Tá bom? Pegaram isso da continência? Meu amigo, na faculdade ninguém me explicava isso. Eu demorei para entender isso. Todo mundo falava, continência é a mesma coisa. Continência era isso aqui, ó. Os caras eram foda. Ai, ai. Bom, eleição de foro. Né? Cláusula de eleição de foro é quando as partes num contrato, né? Então elas decidem, né? Que na eventualidade desta ação tivermos uma ação envolvendo aquele contrato, essa ação ela deve tramitar no foro tal, no local tal, né? Então, mas essa cláusula de eleição de foro, ela só é válida se for, então, em razão do valor e em razão do território. Por quê? Lembra que eu te falei, competência relativa? Na competência relativa eu te falei que as causas de competência relativa são em razão do valor e em razão do território. E sempre que a gente vai diante de competência relativa, essa competência é modificável por acordo entre as partes. As partes modificar a competência, ok? Então, agora, a regra de competência absoluta não é passível de modificação pelas partes. Pode ser alguma. Gera nulidade absoluta do processo. Lembra que eu te falei as causas de competência absoluta? Em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função funcional. Então, aquela competência que eu te falei da Justiça Federal de executar as decisões estrangeiras, aquela é competência funcional absoluta. A competência da União de ir para a Justiça Federal, em razão da pessoa, é absoluta.
Competência da Justiça Federal para analisar questões envolvendo indígenas, questões envolvendo direitos de nacionalidade, é absoluta. Inderrogável, indelegável, imodificável. Tem que ir para a Justiça Federal e ponto, acabou. Agora, não. São questões envolvendo território, questões envolvendo valor da causa. Aí as partes podem manipular isso por cláusula de lei fora. Ok? Deixa eu ver o que vocês me perguntaram aqui. Essas vão ser julgadas diferentes? Sim, Tassiana, boa pergunta. Tanto na conexão como na continência, as ações devem ser julgadas conjuntamente. Conjuntamente, porque há uma identidade fática aí. Né? O que é a causa de pedir? Causa de pedir é fatos e fundamentos jurídicos. Ok? Então a conexão ou a continência você estará diante de uma identidade, ou seja, igualdade de fatos ou de fatos e fundamentos ou de pedido. Ou os fatos e fundamentos são os mesmos ou o pedido é o mesmo. No exemplo aí que eu dei, né, da Jennifer com o Niterrone, foi com relação à identidade de causa de pedir. Os fatos são os mesmos. Só que ela vislumbrou algo a mais. Por isso que ela fez pedidos a mais. Por isso que a ação dela é mais ampla. Não é isso? Entendeu? Mas tem que haver julgamento conjunto. Que o grande propósito aqui da conexão da continência é evitar julgamentos conflitantes. Certo? Para evitar que falar assim, não, ele que pediu menos, ele tem direito. Né? A cláusula é abusiva, ela pediu mais, ela não tem. Mas peraí, meu fato é o mesmo. Então, decisão conflitante. Né? Para evitar que existe isso. Tá bom? Nossa, gente, fazia um tempo que eu não explicava isso, viu? Muito tempo. Porque na aula presencial não dá tempo da gente explicar isso, entrar nesses detalhes que eu estou entrando aqui. Tinha muito tempo mesmo que eu não explicava isso, esses detalhes. Olha essa última parte aqui, você já sabe, eu acabei de explicar. E modificabilidade. A cláusula de eleição de foro não pode modificar o quê? A competência em razão da matéria, da pessoa, em razão da função. Por quê? Isso aqui é causa de competência absoluta. E sempre que falar que é competência absoluta, é imodificável por acordo entre as partes. Ok? Mentaliza isso. Então, isso aqui vem lá daquela aula que eu te falei de competência absoluta e competência relativa. Deixa eu achar aqui o slide. Acho que é esse aqui, ó. Absoluta, relativa. Absoluta, ó, territorial é valor da causa. Absoluta, funciona na razão da matéria, razão da pessoa. Volta lá. Ó, exatamente o jeito que eu te falei. Então, esse aqui é territorial, então logo é modificável. E esse aqui é razão absoluta, competência, então é imodificável. Ok? Aqui, ó. Esse esquema aqui eu estou explicando o que é uma ação conexa. Ó. Reputa-se conexo, então, quando duas ou mais ações, quando eles forem comum. Pedido, olha aí, ó, tudo que eu te falei, ó, Tassiana, ou a causa de pedido. Só que agora está esquematizado. Então, as ações conexas, aí sua pergunta, Tassiana. As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta. Do jeitinho que eu te falei. Para decisão conjunta. Né? Os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, olha aí. Eu nem lembrava que tinha esses slides. Lembra que eu te falei, tinha tempo que eu não dava aula disso. Ou contraditórias, né? Caso sejam decididos separadamente. Esse é o ponto. Né? Essa parte final aqui é importante. Não vai. Até tive um caso desse mês passado, mês retrasado, já estamos em setembro, né? Foi em julho, eu tive um caso desse. Eu tinha proposto uma ação de fornecimento de medicamento, né, contra a Caixa Federal, que o plano de saúde da Caixa ele não queria pagar o tratamento para câncer. E eu propus uma ação para um dos meus melhores amigos, eu propus essa ação em 2016. Aí, beleza, tramitou lá na segunda vara federal de Uberaba e beleza, deu certo, né? A sentença foi julgada procedente, tal, julgada procedente, né? Por sentença, melhor dizendo. Aí beleza, tá até no tribunal essa ação, tá lá no TRF1 parado lá. E só que aí agora, no início de 2020, agora recente, esse amigo meu precisou mudar o tratamento.
aquele tratamento, o tratamento para câncer parece que ele é temporário, né? Ele dura só um lapso de tempo, depois você precisa ficar trocando. Então, o que aconteceu? Ele... Estão me escutando aí? Eu tirei o fone de ouvido aqui que estava muito ruim. Estão me ouvindo ainda? Beleza? Me dê um feedback. Ok? Estão me ouvindo, né? Então tá bom. Então aí ele precisou trocar o medicamento, esse amigo meu. E o que aconteceu? O plano de saúde não quis pagar, aí tivemos que judicializar de novo. Eu até pensei em propor ir para a mesma vara alegar conexão, falando que a causa de justamente isso aqui, ó, conexa, né, causa identidade de causa de pedir, né, e tal, então tem que ser reunida essa ação. Só que caiu nesse finalzinho aqui, ó, nesse finalzinho aqui que aí eu dancei. Não deu para pedir a conexão, né, como diz o outro, né? Até tentei, mas não deu. Porque fala o seguinte, deve ser reunidas para decisão conjunta, exceto se uma dessas ações já tiver sido julgada, sentenciada. Então, aquela ação que eu propus em 2016, que tinha o mesmo objeto, que obrigar o plano de saúde a arcar com o tratamento para o câncer, aquela ação, que é idêntica a essa ação agora de 2020, idêntica, que as partes são as mesmas, né? Só muda o pedido. Só muda o pedido. Porque lá era um tipo de medicamento e aqui é outro. Lá era o isótopo, não sei o quê, e aqui é o Xeloda e Tremodal. Então, Temodal. Aí não deu para pedir a conexão, porque já havia sentenciado. Então, porque qual é o propósito aqui? Mentaliza, você sabe. O propósito é evitar decisões conflitantes. Mas se uma ação já foi sentenciada, não tem sentido ela ser divulgada, reunida para conexão. Não faz sentido. Então imagina, o Niterrone propôs a ação lá. E a ação dele já foi julgada. Aí vem a Jennifer que quer propor também. Olha, se a dele já teve sentença, não faz sentido reuni-las. Porque o grande propósito aqui é evitar decisões conflitantes. Então, se uma já foi decidida, então essa regra cai por terra. Tá? Então é por isso que existe isso. Certo? E essas regras aqui são para títulos executivos. Nós vamos estudar lá no quinto período. Então, não se preocupem com relação a isso. Tá bom? E está falando aqui que a conexão também pode modificar a chamada competência relativa. Aliás, a competência relativa ela é modificável, né? Guardem isso. O que não é modificável é a competência absoluta. Quem me chamou? Caso seu amigo, pedido diferente, você poderia uma continuidade para a mesma pessoa? Continuidade para a mesma pessoa? Ah, tá. É, perfeito. Continência porque entendi. O objeto da ação de 2020 é mais amplo do que a de 2016. Sim, né? Seria uma conexão, seria uma reunião de processo por continência, perfeito. Tanto que agora, nessa de 2020, eu não sabia dessa regra aí do tratamento de câncer, né? Eu não sabia que os tratamentos são sazonais, né? São temporários, eu não sabia dessa regra. Então, eu agora sabendo disso, que os tratamentos têm prazo de validade, né? Aí eu pus um pedido a mais, que fez que a ação ficasse com um objeto mais amplo, sim, Antônio Carlos. Eu coloquei o seguinte, olha, eu quero o tratamento agora, o Xelon e o Temodal, que é o nome do medicamento. Ou qualquer outro medicamento que, porventura, for necessário trocar ou não, né, no curso da ação. Então, eu fiz um pedido mais amplo até do que na primeira ação. A primeira ação era um pedido certo e determinado, era só aquele tratamento que chamava isótopo, né, que é um tratamento à base de radiação, né? Então o tratamento era só aquele, eu não pedi nenhum outro. Eu também não sabia que ia ser necessário outro. Né? Agora nesse não, esse eu já fiz mais amplo, fiz até mais pedidos, inclusive de substituição no curso do processo, para evitar ter que propor outra ação, caso precise trocar o medicamento. Alguém quer me perguntar? Eu vi que alguém me chamou aí. Ok?
Beleza. Vamos continuar, então. Aqui a continência, ó. Tem um esquema aqui só para explicar a continência, então. Caracterização. Quando houver identidade de partes, o código de pedir, né? Entre duas ou mais ações, mas ó, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os das demais. Então, lembra que eu te falei no exemplo ali que eu dei, né? Então, o pedido de uma é mais amplo do que o da outra, né? O das demais, tá? Então, aqui, ó, reunião das ações, da ação continente. Se tivesse sido proposta anteriormente, o processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito. E se não tiver sido proposta a ação anterior, as ações serão necessariamente reunidas. Essa questão é uma questão técnica, eu preciso que você passar mais elementos teóricos, e nós vamos falar sobre isso no estudo da sentença, tá? Então, aqui é uma questão de bastante técnica, que eu preciso de muita cabedal teórico ainda para passar para vocês, para explicar isso aqui. Então, eu vou deixar para tratar isso lá na aula de sentença, ok? E a reunião das ações, então, aquela que primeiro, onde primeiro foi proposta a ação, vai ser um juízo chamado de prevento. O que é o juízo prevento? É o juízo que vai decidir aquelas ações. Então, prevenção, prevento vem de prevenção, significa o seguinte: a prevenção é quando você está diante de uma situação em que vários juízes são competentes. Então, aquele que primeiro decidiu, aquele onde foi a primeira proposta a ação, que ele vai ser o juiz da causa, ou daquelas causas com identidade, causa de pedido, né? Então, o que primeiro decidiu vai ser o juiz prevento. Então, nesse exemplo que eu dei da Jennifer quando interrompe, o prejuízo qual foi? Imagina, ele propôs e propôs primeiro e caiu na terceira vara. Então, lá vai ser o juiz prevento. Então, todas as ações que tiver por objeto a mesma causa de pedir, causa de pedir, lembrando, são os mesmos fatos e os fundamentos jurídicos. Então, todas as causas que tiver aquele fundamento e aqueles fatos devem ir para a terceira vara, porque a terceira vara é onde foi proposta a ação primeiro, certo? Então, a terceira vara vai ser chamada de juízo prevento. Ocorreu a prevenção. A prevenção é quando você está diante de vários juízos competentes e aquele que então primeiro, onde foi a primeira proposta a ação, o primeiro decidiu, vai ser o juiz da causa. Alguém me chamou? Luciana? Foi eu. Tudo bem, professor? Dá para ouvir? Estou ouvindo. Uhum. Nessa parte de conexão, o primeiro quadradinho, reputam-se as conexas, aí duas ou mais ações, quando lhes são comum pedido ou a causa de pedido. Isso. Aí, no caso, para que elas fossem conexas, teria que ser o pedido e a causa de pedir? Não, é o mesmo. Porque no caso, reputam-se é porque, na verdade, elas não vão ser conexas. Ou eu estou entendendo errado? Como? Não vai ser conexa? Não entendi. Não, é porque reputam-se conexas. O que seria de reputar aí? De não ser, não é? Sim. Consideram, reputam-se a mesma coisa que consideram. Então, serão conexas quando você tiver duas ações que sejam iguais ou no pedido ou na causa de pedido. Entendi. Certo? É porque eu estava entendendo ao contrário no reputar. Isso. O reputam é nesse sentido. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Gente, ainda mais 6 slides e não vai... Aqui a prevenção, ó. Como ainda temos 6 slides, e já são, meu relógio que são 10:10, não vai dar tempo de eu explicar todos esses elementos aqui. Então, eu vou deixar para a próxima aula a gente fechar, então, competência e já entrar no outro assunto. Tudo bem? Então, na próxima aula a gente continua com a do adiantar da hora. Tudo bem? E aí, dá uma estudada. Se tiverem dúvidas também, vocês me perguntem, tá bom? Eu acho bacana a participação de vocês. Eu gosto muito, prefiro. Tá? Então, eu vou deixar para a próxima aula, então, a gente continuar. Muito obrigado, então, para todos.
Fiquem com Deus, foi um prazer. E quarta, né? Quarta que vem estaremos aí novamente. Então, boa noite. Se puderem, dê uma lida aí, estudarem competência, é uma matéria importante. Então, muito obrigado, com Deus e até. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Boa noite a todos. Depois eu mando o link para vocês.